Surpreendeu o senhor a manifestação dos parlamentares? Que? As enquetes? Não, eu disse para vocês desde o início. Alguns até estão reclamando, mas eu disse que eu não ia nem proteger, né, nem condenar. Acho que esse é um papel que cabe, nesse momento, aos 511 deputados. O meu cabe presidir, marcar a data e garantir que essa data vai estar garantida. E é isso que eu tenho feito. Tenho dito a todos, com bastante antecedência, que na segunda-feira nós vamos votar esse caso. Ele será votado dia 12 de setembro. Então é isso que eu garanto a todos os brasileiros, que nós temos essa votação garantida na segunda-feira. Presidente, o presidente vai votar? Não, eu já expliquei tudo isso, eu não vou ficar explicando de novo. Vai ser o quórum adequado. O senhor vai votar, presidente? O senhor vai votar? Eu não voto. Não, mas o Henrique chegou a votar no caso do orador. Não sei. A Secretaria-Geral disse que eu não voto. Vocês, aliás, disseram também que eu não voto. Deputado, Botar na fotinho, não vota. O senhor acha cabível a votação de uma condição mais branda, que não seja o parecer do Conselho? Regimentalmente. Regimentalmente, eu não como cabe, em que se quer? Regimentalmente? O senhor acha que é suspender e não caçar. Olha, o ideal é que aquela questão de ordem tivesse sido julgada pela CCJ. Aquilo era ideal, era bom para todo mundo. Até porque ninguém imaginava que o Senado fosse encaminhado daquela forma, onde deu, não estou dizendo que deu razão, mas abriu um precedente que não é igual, mas se usou o regimento da Câmara para justificar o destaque. Então, isso tudo, para alguns gera dúvida, para outros não, né? E se aquela questão tivesse sido julgada na CCJ, a gente não estava nem mais discutindo isso. É claro que a cultura da casa, os precedentes da casa, dizem que não é isso? Mas eu não posso antecipar o que eu não sei, porque quem apresenta a questão de ordem não sou eu. Mas tem já decisão da CCJ anterior a isso, né? Até porque a consulta acabou sendo retirada com essa justificativa. Mas... E a CCJ já tinha se manifestado Mas antes. foi em outro momento no passado, é um parecer do Nelson Jobim, que é antigo, o regimento foi modificado, né? O Conselho de Ética foi criado depois disso. Eu não estou querendo defender a tese da questão de ordem, só estou dizendo que num julgamento desse, a gente tem que trabalhar com a maior imparcialidade possível. E quando eu vi o presidente Lewandowski falando as coisas que o Eduardo defendeu os meses anteriores, eu falei, pô, será que ele tem alguma razão? Né? Não são coisas iguais. Né? Não dá para desmembrar, por exemplo, pena. Isso não existe. Os casos são diferentes, as pessoas no início se confundiram. O que ele quer é outra coisa. Mas eu vou esperar a questão de ordem de algum deputado para a gente avaliar o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer em base ao regimento da casa. Quem não vier vai ter o salário descontado? Quem não vier para a votação? Vamos lá, vamos tratar a coisa no mérito. O senhor acha que ainda nesse momento pode haver alguma manobra que beneficie o deputado afastado? Além dessa questão de ordem para o projeto de resolução, mas enfim, alguma outra manobra dos aliados dele para beneficiar? Mas, Eleide, eu não vou tratar de manobra. Agora, ele fazer a defesa dele no mérito e usar o regimento da casa, né, para tentar organizar a defesa dele é legítimo. Não significa que a presidência ou o plenário vão aceitar. São coisas diferentes. Mas o direito dele e daqueles que acreditam que ele deve ser absolvido de trabalhar por isso é um direito legítimo e democrático. A gente tem que garantir esse direito. Mas no entender do senhor, aquilo que está escrito no regimento permite uma interpretação de que uma suspensão e não uma cassação seria viável? Eu só vou responder essa questão quando tiver questão de ordem. Eu disse o seguinte, a cultura da casa das últimas votações foi em outra linha. O presidente do Supremo foi em outro, aí foi no caminho diferente. Né? É o presidente do Supremo Tribunal Federal. Também a gente não pode dizer que não aconteceu. Né? E pelo que eu estou vendo, o Supremo não vai modificar nada. Então a gente precisa dar a ele o direito da questão de ordem. Eu disse a todos, eu não vou decidir sozinho. Isso vocês podem ter certeza, não haverá decisão monocrática da minha parte. Né? Se o plenário quiser decidir... Então, presidente, depende do eu não quê? posso... Porque o presidente do Supremo não vai estar aqui. Se é pelo Mas eu não estou regimento, dizendo né, isso. presidente? Se é pelo regimento, eu tenho que esperar. Se é pelo regimento, tem caminho. Tem algumas questões, algumas lacunas no regimento da casa. Só que aí você usa o regimento da casa, as lacunas e a cultura da casa. A princípio, as questões de ordem serão indeferidas. Entendeu? Agora, eu não posso negar ele o direito de fazer a questão de ordem, só isso. Mas deixa eu fazer só uma coisa. Quando ele faz a questão de ordem, ela não vai, o senhor decide sim ou não, e alguém pode recorrer contra a sua decisão. Pode. Mas isso vai para a CCJ. Pode. Quer dizer, o plenário da segunda
não vai decidir isso, a não ser... Ele pode pedir efeito suspensivo. Pois é, então o máximo que pode chegar é o efeito suspensivo. Para o plenário decidir, Não, não. né? Olhando o que tem, eu não sei o que ele vai apresentar, mas olhando o que tem, o caminho que ele vai ter é esse. Né? Pedir o efeito suspensivo com apoiamento do plenário. Aí adia um pouco para até a CCJ. Primeiro, se ele tem o apoiamento para o pedido do efeito suspensivo. Depois, se ele tem voto para o efeito suspensivo, no voto nominal. São duas etapas diferentes, são duas questões diferentes. Presidente, Em que momento o senhor pretende levar... Você está tão pessimista assim? Presidente, em que momento o senhor pretende analisar as questões de ordem? É antes que todos falem? É após o relator e a defesa do deputado falar? A intenção inicial é que as questões de ordem sejam colocadas na primeira hora da sessão. Antes de qualquer fala. A intenção inicial é Há essa. uma tendência... Em votação, parecer, não é? O senhor bota em votação parecer e aí pode ser levantada a questão de ordem. Quando abrir a ordem do dia, vai ter todo um processo primeiro a questão de ordem anterior, para que depois a gente entre na votação. Presidente, há uma tendência na casa sobre esse resultado? Não sei, vocês que estão fazendo enquete. Outro não dia um sente jornalista de um dos jornais que estava fazendo enquete perguntou o que eu achava. Eu falei, se você não acredita no seu jornal, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso te ajudar? Presidente, Entendeu? o Eduardo Cunha, quando assumiu a presidência da casa, houve uma mudança no regimento que determinava que o parlamentar que se ausentasse e alegasse campanha eleitoral, reuniões políticas, não teria, passaria a ser descontado se ele faltasse. O senhor vai manter esse posicionamento? Que a terceira secretária disse que deputado que faltar a sessão alegando campanha eleitoral vai ter o salário descontado. Quem falou isso? A Mari. Então, o senhor já falou. O senhor vai mudar alguma coisa? Mas eu não mudei nada, eu estou desde o início dando quórum aqui. Todos vocês diziam que a gente não ia conseguir trabalhar, que não ia conseguir votar matéria nenhuma. Chegou a dar 480 deputados nesse período eleitoral. Eu não vejo qual o motivo que não vai dar 470, 480 deputados na próxima semana. Acho que eles querem saber se essa sessão do Cunha, de segunda-feira, vai ter efeito administrativo. Você acha que eu vou fazer uma sessão dessa e vou liberar deputado para viagem, que vou liberar do efeito do... Pelo amor de Deus, não precisa nem perguntar. Está chegando muito pedido aí? Porque se eu fizesse isso, era mais fácil adiar. Não era isso? O senhor falou das lacunas do regimento interno, também eu estava olhando o código de ética, também sempre ficou uma dúvida lá ou outra. Isso de alguma maneira, desculpe insistir, mas de alguma maneira não pode beneficiar e evitar a cassação dele, talvez só ser suspeito e criar um climão aqui na casa? Olha, eu tô acompanhando as enquetes dos jornais. Elas estão muito... Os resultados estão muito contundentes. Então, eu não acho que um deputado que declarou o voto, ele vai para outro caminho. Não acho, assim, é a minha impressão. Mas aí é uma questão que o plenário vai decidir. Presidente, sobre a sessão de segunda-feira, você acha que vai ser uma sessão tumultuada, esvaziada? Como é que o senhor imagina que vai ser essa sessão? Em termos de quórum e de Alongada. Vai até madrugada, você acha? Vai pela madrugada? Vamos votar. Vamos votar. Presidente, então está tudo certo, tudo pronto. quórum, primeira coisa, está tranquilo em relação a quórum e Espero. Está tudo pronto. Estamos trabalhando para isso. Eu acho que o quórum vai... Acho que é importante que os deputados estejam presentes e votem. Cada um vota com a sua consciência. Né? O deputado pode votar a favor ou pode votar contra. O importante é que todos estejam aqui. Esse é um tema que precisa acabar na segunda-feira para que a casa possa voltar à sua ordem de votação.